Então, são 3 níveis de culpa que nós carregamos dentro de nós, a maioria deles mais inconsciente do que consciente, que é o pessoal, a culpa sistêmica e a culpa existencial. A culpa pessoal, ela está a nível de tudo aquilo que acontece na minha própria vida, na minha história, na minha biografia, ou seja, desde que eu estava sendo gerada no útero, no ventre da minha mãe, até o dia de hoje. Então, situações que a minha mãe passou, então, dores, traumas, situações da minha vida intrauterina, muitas vezes me causam culpa. Às vezes, quando eu estava sendo gestada, gerada, minha mãe estava com muitos problemas no casamento, ou os meus pais se assustaram quando eu vim ali porque eles não tinham condições. Enfim, várias situações que eu passei dentro do útero da minha mãe fazem com que muitas vezes eu acabe pegando aquilo ali como algo meu, como responsabilidade minha, como culpa minha, tá? E aí, então, o que eu acabo fazendo muitas vezes? Sentindo e carregando para o resto da vida essa dinâmica de culpa. E aí eu começo a achar que a culpa daquilo não está acontecendo, ou da vida tá ruim, ou dos problemas à minha volta, são culpas, é culpa minha. Então, geralmente, quando é de vida intrauterina, a gente é marcado por muita sensação de inadequação, muita vergonha, a gente se sente mal com a gente mesma, às vezes vergonha do nosso corpo, às vezes vergonha da nossa história, às vezes esse sentimento forte de inadequação, estou inadequada, ou a culpa é minha, né? Também pessoas que tudo que acontece à sua volta acham que a culpa é dela. Então, a pessoa não me cumprimentou, já acha, o que eu fiz pra ela? Não fiz nada, é ela que tá lá com o problema dela, né? Às vezes, entende? Assim, não tem nada a ver comigo, mas a pessoa está sempre nesse movimento, tá? A Raquel Zago que perguntou como romper com isso, né? Então, assim, depende, né? Depende de cada padrão de culpa. Então, por exemplo, como que a gente rompe o padrão de culpa a nível existencial? Fazendo meditações de reprogramação de vida intrauterina, tá? Para trabalhar essas culpas. Trabalhando também dores e culpas da criança interior ferida. E trabalhando a nossa história pessoal. Então, eu tenho algumas dinâmicas que eu trabalho dentro dos processos das mentorias para trabalhar a nossa história pessoal, acolher o seu passado, se autoacolher, né? Movimentos aqui com a nossa própria história, tá? Então, depende, né, daquilo que a gente vai identificando os níveis de culpa e aí para cada situação a gente tem exercícios, dinâmicas e meditações para isso. Então, geralmente são hipnoses breves, meditações guiadas que ajudam no processo de reprogramação mental ali também, tá bom? E de compreensão de um novo processo. Daqui a pouco eu vou falar também sobre algumas posturas que nos ajudam a não recair nos padrões antigos. A culpa sistêmica já é uma culpa que já me envolve num nível mais profundo, ela costuma ser inconsciente e ela tem a ver com a minha relação com os meus pais, mais assim, com os meus antepassados, envolve mais sentimentos, muitas vezes inconscientes, de culpa, quando eu me coloco contra a minha ancestralidade. Então, às vezes, eu culpo meus pais, critico os meus pais, quero mudar a vida deles, tá? Inconscientemente, eu acho que eu não sinto culpa nenhuma por isso. Mas, o que acontece? Todas as vezes que eu diminuo ou vejo como menores os meus pais, os meus antepassados, né, critico, sinto pena, sinto culpa, sinto raiva, quero mudar o destino deles, acho que eles não dão conta, enfim, os vejo como fracos ou tenho críticas e reclamações, no fundo eu estou reclamando de uma parte minha. Então, inconscientemente, mesmo que eu acho que eu tenho toda a razão, talvez até tenha, mas inconscientemente, quando eu vou contra o meu próprio sangue, eu sinto culpa e eu começo a me sabotar. Então, o que marca esses movimentos de culpa são movimentos de autossabotagem. Então, aqui eu repito o padrão inconscientemente. Muitas vezes como um movimento de autossabotagem, numa tentativa compensatória da minha culpa, para dizer, eu tenho raiva da senhora, eu te julgo, eu te critico, mas eu também sofro junto. É um mecanismo totalmente inconsciente, compensatório, para tentar me redimir desse julgamento e dessa crítica que eu estou fazendo com os meus pais, enfim, com os meus antepassados.
Eu gosto muito de falar, quando eu falo sobre essa culpa sistêmica, né? Sobre, por exemplo, eu gosto de pensar numa árvore, tá? Então, a árvore ali são como se os nossos pais fossem as nossas raízes. Se uma árvore começar a olhar para suas raízes e falar, nossa, nossa, gente, que raiz horrorosa. Mas que raiz fraquinha. E aí começar lá, corta um pedaço dessa raiz aí, porque não serve para nada, só atrapalha. Deus me livre, encosto. Né? E aí eu começo a cortar algumas partes das minhas raízes, algumas das minhas raízes, porque eu não gosto do jeito que elas são. O que vai acontecer com essa árvore? Né? É igual uma doença autoimune, as células que vão contra elas mesmas. Então, essa árvore, ela pode até não morrer, porque ela não cortou todas as raízes, mas ela vai murchar, ela não vai desabrochar do jeito que ela poderia, as flores delas não vão ser as mais bonitas, os frutos não serão os mais doces, ou seja, ela não consegue expressar o potencial dela, ela não consegue fazer um movimento, e aí quando ela vai ver, ela fica meio murcha, meio problemática, meio não sei o que, igual a árvore que deu, né, no caso, a árvore mãe, a árvore ali que deu origem a ela, ou seja, nos faz repetir padrões por uma questão de culpa inconsciente todas as vezes que eu saio do meu lugar de filha dos meus pais com movimentos de crítica, de reclamação e de exigências. Então aqui nós vamos precisar passar por movimentos de cura na nossa história, né, sistêmica ali, da nossa história pessoal, quer dizer, a nível pessoal, biografia, e a nível sistêmico, na minha relação com a minha mãe. É aqui que entra esse grande movimento de curar a minha relação com a minha mãe, né? Curar a relação com meu pai, curas profundas com a minha ancestralidade, enfim, tá? De ocupar o meu lugar e não querer ficar mudando o destino deles, pena, crítica, reclamação, exigência, enfim. Muitas pessoas que fazem constelação familiar ficam também batendo muito nessa tecla. Tem que resolver a questão com a mãe, tem que resolver a questão com o pai. Sim, isso é uma grande porta, mas vai muito além. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Só que ela não está entendendo que ela é a companheira da mãe. Ela está fora do lugar dela. Então, não é só sobre, eu tenho problema, eu não tenho problema com a minha mãe, problema com meu pai, nossa relação é ótima, maravilhosa, mas eu repito padrão. Então, quer dizer, a gente precisa acordar para entender, se eu estou repetindo padrão, tem algo que está fora do lugar. Se tem algo que está fora do lugar, eu vou precisar olhar para isso agora, né? Então, o que me faz sair do meu lugar? Outra imagem que eu gosto de trazer aqui, quando eu falo sobre a culpa sistêmica, é isso. A cascata, né? Que digamos que o nosso sistema familiar ali fosse representado por uma cascata, em que o prato de cima da cascata, né, o pratinho de cima, sejam os pais, o pratinho de baixo sejamos nós, os filhos. Então, quando eu estou no meu lugar, eu recebo toda a água que flui. A água significa o quê? A força, o amor, a bênção que flui de geração em geração, que vem de lá, de uma fonte criadora da vida e que vai passando para sempre, né? A água lá que vem das nascentes e que vai recair no mar, não importa, ela vai sempre fluir. Só que quando eu coloco o meu pratinho acima dos meus pais, eu saio do meu lugar e isso vai me gerar inconscientemente a culpa sistêmica, tá? Eu entro em movimentos de autossabotagem. O que é isso? Então, o que acontece aqui? Quando eu quero ensinar os meus pais como eles deveriam ser pais melhores, quando eu quero crítica, reclamação, pena, acho que eles não dão conta, acho que eu tenho que cuidar deles como se eles fossem meus filhos. Enfim, quando eu saio do meu lugar, isso inevitavelmente vai me fazer recair em culpa sistêmica, porque eu não estou enxergando a força e a grandeza dos meus pais. E aí, isso vai fazer com que depois eu acabe entrando em processos de autossabotagem e muitas vezes atraindo e repetindo situações similares às deles. Porque na minha alma eu preciso amá-los e respeitá-los do jeito que eles são. Mas como eu não estou fazendo isso, inconscientemente eu acabo atraindo esse tipo de dinâmicas para mim, tá? Então aqui a gente vai precisar fazer um processo, passar por um processo profundo de cura. E com as mentoradas, né, eu coloco esses movimentos dentro de uma jornada da sabedoria feminina, né?
Então, as mentoradas que estão no primeiro quadrante do processo de sabedoria feminino, que estão saindo ali da menina ferida para a mulher diamante, essas mulheres vão ficar muito em processos de cura com a mãe, tá? Depois, a Clara tá falando aqui que na internet, que no Instagram a conexão tá falhando, eu não sei. Aqui também tá falhando, na sala do Google Meet? Depois, quando eu vou pro segundo quadrante, a gente vai trabalhar muitas dinâmicas com o masculino, questões com o pai. Então, a gente vai se aprofundando dentro de um processo, dentro de passos que precisam ser dados para eu liberar o próximo passo, para eu liberar o próximo processo. A Lucimara falou que tá bom. Claro, pode ser sua internet ou pode ser que aí esteja mais instável também a minha conexão aí no Instagram, tá bom? O pessoal aqui tá falando que tá normal, vamos ver. Então, dentro desse movimento, desse grande processo de cura, a gente vai caminhando nessa jornada e se aperfeiçoando. Às vezes a pessoa fala, já fiz uma constelação com a mãe, já resolvi isso, já fiz com o pai. E não é assim, não é. É um processo, gente. É um vai, que eu preciso fazer, dinâmicas. Então, dentro do processo da mentoria, a gente tem várias dinâmicas ali, que as mulheres já têm acesso a elas, que elas podem fazer a qualquer momento, que elas sabem, elas têm um direcionamento, vai fazendo, vai refazendo, vamos trabalhar, vamos ver se isso aqui já resolveu, se a gente vai para o próximo passo e fica aqui. É esse movimento, tá? Obrigada aí, pessoal, disse que tá tudo certo. É esse movimento que vai fazer com que eu vou conseguindo, de fato, romper de uma maneira mais definitiva todo esse processo, né, dos padrões familiares disfuncionais. E o terceiro nível de culpa tá no nível mais profundo que a gente chamou na metodologia Encontre Seu Lugar de culpa existencial. Essa é a culpa, esse é o nível de culpa que estão os padrões familiares. Primeiro, ele é totalmente inconsciente, e que estão os padrões familiares disfuncionais mais profundos, como o plano secreto de solidão, que é aquela dinâmica inconsciente que me faz repetir padrões familiares de dor, de frustração, tá? É o mais inconsciente, é o mais profundo, né? São repetições mais profundas que vêm lá de segunda, terceira geração, da quarta geração, às vezes ali. Então faz com que a gente fique só repetindo esses padrões. Também como os movimentos profundos de falta de reconciliação com o masculino, por causa de homens lá atrás, avô, bisavô, que trouxe grandes dores para o sistema familiar. E enquanto não trabalhamos as dinâmicas da culpa existencial, as dinâmicas existenciais mais profundas, rompendo também essa culpa existencial, a gente não consegue de fato romper padrão familiar. A gente melhora a relação com a mãe, melhora a relação com o pai, mas continua recaindo nas dinâmicas, tá? Então, isso também é trabalhado com as mulheres a cada quadrante, né, dentro do processo da jornada de cura. Eu trabalho algumas questões existenciais em cada quadrante, porque é algo que a gente tem que ir liberando para acelerar o processo. É o que eu falo do diferencial do meu método, em que desde o início eu levo essas mulheres para águas profundas. Então muitas vezes elas estão esperando que vai resolver uma coisa, de repente é um negócio mais profundo, elas enxergam questões que elas nunca tinham visto antes, pontos cegos. Eu trabalho muito em ajudar a enxergar pontos cegos para destravar alguns desses lugares, tá bom? Então elas, desde o primeiro quadrante lá, elas vão trabalhar questões existenciais mais profundas, com antepassados, né, as mulheres que sofreram na família, os homens que trouxeram dor para a família, algumas outras dinâmicas que vão trazer questões existenciais mais profundas, e isso vai ajudar a acelerar. É como se assim, eu tenho que trabalhar alguns pontos aqui, mas eu vou lá e tiro um nozinho aqui também. Aí ajuda a voltar para cá e liberar mais esse movimento. Então eu trabalho, né, dentro do método que foi desenhado exatamente para isso, para ser um movimento concomitante em que eu trabalho questões pessoais, nossa, minha história, tive uma questão X lá na minha infância, e vou lá na minha ancestralidade e acho isso também. Então, aqui vai nos levando a trabalhar ao mesmo tempo, muitas vezes, sem que elas percebam, né, esse caminho, às vezes com tanta clareza como eu estou trazendo aqui,
que esse movimento vai ajudando algo aqui, que eu libero aqui, ajuda a liberar aqui, aí aqui melhor. Essa é a complexidade do processo, tá? Aqui, aí quando eu libero, aqui já ficou mais fácil, eu faço esse movimento aqui mais profundo, ajuda eu a achar mais um ponto lá de trás, aí eu volto e aí isso vai gerando um movimento de liberação, né? De liberação mais profunda de alma, para que essa ruptura dos processos aconteçam de uma maneira cada vez mais leve, fluida, rápida e com cada vez menos recaídas para as mulheres do processo. O que as mentoradas começam a perceber ao longo do tempo é que, mesmo que elas recaiam nos padrões, elas não recaem com a mesma intensidade, com o mesmo nível de dor e pelo mesmo tempo que elas recaíam. Então, elas já começam muito breve dentro do processo já a falar assim: recaí, mas fiquei menos tempo, mas já identifiquei. E o caminho é ensiná-las a caminhar, ensiná-las a pescar, né? Por quê? Porque aí, o que acontece? Dali a pouco, elas mesmas falam. Aí eu fui lá e fiz tal dinâmica, fiz tal exercício, aí eu pensei, já fiz, e aí aquilo já, elas começam, com poucos meses, a aprender a sair dos movimentos, né, das recaídas. Às vezes elas precisam de mais ajuda, e com o tempo elas já começam a precisar cada vez menos de ajuda e vão aprendendo a jornada. Então, o caminho aqui, o que a gente quer, qual que é o grande propósito, a grande missão, né, do Instituto Travessia Feminina, que é esse instituto que eu criei para esse grande movimento, que é levantar muitas mulheres curadas para que se curem, edifiquem, curem suas famílias, edifiquem suas famílias e suas relações, e muitas delas vão ser depois multiplicadoras. Todas elas se tornam, direto ou indiretamente, multiplicadoras do processo de cura. Como? Só de estar ali no seu ciclo, falando com outras mulheres, trazendo esse movimento de cura também para outras mulheres, e outras vão se tornar também, né, vão poder se formar no método, vão poder se tornar multiplicadoras, instrutoras, tutoras, né, vão poder levar isso já para o seu trabalho, independente de serem terapeutas ou não, né, a gente está trazendo frentes para que outras mulheres possam ser multiplicadoras desse processo de cura, porque é isso que eu quero, não que essas mulheres fiquem o resto da vida dependendo de que todo dia eu fale para elas o que elas têm que fazer, mas que elas aprendam, se tornem multiplicadoras, né, dentro da família delas, nas relações próximas, e muitas delas também com a chance de um dia poder levar isso para outras mulheres, até profissionalmente também, ter ganhos profissionais com isso, porque é o que a gente acredita de fato, né? É um movimento muito profundo, mas essa é a porta de entrada.